Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ainda nem tinha estreado e inúmeras polêmicas rodavam a internet. O trailer que mostra a mão do Xavier no filme foi um spoiler que o próprio estúdio deu ou não? Depois de quanto tempo após o lançamento daquele vídeo, a gente poderia falar abertamente sobre as participações do longa? Bom, falar sobre spoilers é quase tão polêmico quanto dar ou levar um spoiler, e pode ser também bastante dolorido, como naquele caso do cara que levou um soco por ter revelado o detalhe de uma trama. Com o passar dos anos e com as redes sociais, o spoiler acabou virando o grande vilão da cultura pop. Mas será que o spoiler realmente estraga a nossa experiência? Hoje nós vamos destrinchar aqui tudo o que você precisa entender para conviver melhor com esse fenômeno. E ó, alerta de spoiler para você! Nem tudo sobre spoiler é ruim. Opa, mas antes do Forlans continuar, eu tenho um recadinho aqui. Todo mundo tem uma história engraçada com a Uber, né? Quem nunca chorou no Uber? Uma vez eu precisei escrever uma crítica de um filme muito fofo, muito lindo, que me fez lembrar da minha avó. Ou seja, eu chorei muito. Aí ao entrar no Uber chorando horrores, o motorista foi me consolando até a redação e eu abrindo o meu coração, fazendo o maior esforço para não soltar nenhum spoiler do filme. Mas e a história por trás do app? A série Super Pumped, exclusiva do Paramount Plus, vai contar a história de como a Uber foi fundada e os desafios dessa startup que mudou o mundo. Você não vai perder, né? Os episódios já estão disponíveis, então coloque o cinto aí e boa viagem, quer dizer, boa série. A tradução mais literal para a palavra spoiler em português seria algo como estragador. No século passado, esse termo era bastante usado no sentido de estragar prazeres, tipo aquele cara que avisa para o aniversariante que estão planejando uma festa surpresa para ele. Mala, né? Só em 1971 surgiu esse significado que a gente usa hoje para apontar uma revelação de um enredo. Na época, a revista humorística National Lampoon, tipo uma Mad daquela época, fez uma publicação contando o final de vários livros e filmes famosos, com a premissa de poupar o dinheiro e o tempo do público. O nome dessa coluna, como você pode imaginar, era Spoilers. No decorrer da década seguinte, esse termo foi virando algo popular entre os fãs da ficção científica, até que no ano de 1982, quando a internet já tinha ali os seus primeiros fóruns através da Usenet, surgiu uma postagem usando a frase "Alerta de spoiler". O post em questão falava sobre o enredo de Jornada nas Estrelas 2, A Era de Khan. Pouco a pouco isso foi virando padrão entre os fãs de ficção científica, até que o termo extrapolou o nicho e se tornou comum em qualquer tipo de debate sobre cultura pop. What? Are you kidding me? That's a spoiler. Hoje em dia todo mundo sabe meio que por instinto até o que é um spoiler, mas enquanto a gente estava fazendo esse vídeo, a gente percebeu que determinar o termo é mais difícil do que a gente estava pensando. Isso é muito importante porque, para conseguir determinar se o spoiler realmente estraga ou não a diversão, a gente precisa antes encontrar uma definição que seja comum ao máximo possível de pessoas. Para isso, talvez seja interessante começarmos pela definição de spoiler na visão de alguém que é do ramo e odeia spoilers. Que tal o Matthew Weiner, criador da premiada série Mad Men? Na concepção dele, o spoiler é a revelação de um aspecto desconhecido de algo que a pessoa prefere descobrir sozinha. Nas palavras dele, não ter chance de curtir um programa da forma como ele foi feito para ser curtido gera um sentimento ambíguo. Em algumas formas, estraga o show. Sem dúvida, é uma forma muito válida de ver o que é um spoiler, só que a gente tem que levar em consideração uma outra coisa. O Matthew Weiner é tão avesso ao spoiler que ele não divulgava nenhuma informação pertinente nos teasers e promos de Mad Men. A coisa foi tão séria que essa mania dele foi parodiada até pelos Simpsons. Milhões de pessoas assistiram a Mad Men no mundo inteiro e a gente não precisa nem de calculadora para garantir que nem todas essas pessoas têm medo de spoilers. Então, na nossa caminhada aqui, não dá para levar só em conta essa visão que ele tem. Tem gente que não dá a mínima para spoiler. Pô, gente, tem até quem gosta de spoiler e vai atrás disso, né? Também achei que era um exagero, mas uma pesquisa feita pela companhia de marketing Morning Consult descobriu que 27% dos adultos americanos disseram que procuram por spoilers na internet para avaliarem se vale a pena ou não assistir a um filme.
é mais de 1/4 das pessoas entrevistadas. Tem noção disso? E se a gente refletir com carinho, não era para ser surpreendente, né? E isso não é exclusividade de americano, não. Aqui no Brasil mesmo existe o costume dos canais de TV enviarem as narrativas das novelas para as revistas, jornais e sites publicarem com semanas de antecedência e assim manter o interesse do público. É uma prática que, ao longo de décadas, continua a gerar aquele sentimento de eu sei o que vai acontecer, mas não sei exatamente como isso vai acontecer. Tá vendo como você já convivia com spoiler e nem tinha se tocado? E olha só, dependendo da situação, o spoiler pode ser até uma ferramenta que ajuda esses produtos culturais. O American Marketing Association foi atrás de analisar o impacto que as críticas em plataformas como o IMDb e o Rotten Tomatoes têm para a bilheteria de um filme. E o resultado foi que quanto mais críticas com spoilers um longa tem, maior a bilheteria. Wait a damn minute. Tem gente da indústria que até defende os spoilers. Uma dessas pessoas é o presidente da agência de marketing Bauer Entertainment, o Brian Bauer. Ele diz que os spoilers podem ser eficientes na construção da lealdade do público. Isso porque a sensação de saber algo antes de todo mundo pode ser realmente algo positivo. Wait till you see this next one. Everybody dies. Dude. Not everybody. Bom, se tem tanta gente assim que vai atrás de spoiler de propósito, então nem sempre o spoiler é algo que a pessoa preferia descobrir sozinha. Ou seja, o Matthew Weiner e outros spoilerfóbicos por aí não são unanimidade. Bom, desse jeito a gente não consegue dar mais do que um passo nessa direção de tentar definir o que é um spoiler. Ainda assim, reforçando a visão de Weiner, quando a gente consulta o único dicionário que oferece uma definição para a palavra, a conclusão é bem parecida daquela do criador do Mad Men. Vou ler para você o que está escrito lá no dicionário Collins. Spoiler é uma informação sobre a narrativa de uma série, filme ou livro que pode estragar o prazer de alguém que ainda não assistiu ou leu aquilo. Então a gente coloca ali na balança estragar e prazer. E essa noção de prazer, embora subjetiva, não pode ser ignorada. Inclusive, esse é um dos pontos centrais da pesquisa de uma dupla de San Diego, que analisou cientificamente o impacto de um spoiler. Em 2011, Nicholas Christenfeld e o Jonathan Leavitt fizeram um estudo que consistia em colocar voluntários para ler vários contos que tinham finais surpreendentes. Algumas das cobaias receberam um spoiler no começo da história e outras não. No final, todo mundo tinha que dar uma nota de quão prazeroso foi ler aquela história. E o resultado foi que em 11 dos 12 contos avaliados, as pessoas deram notas maiores para as histórias cujos finais eles já conheciam. Yes, science! Okay. Só que esse resultado aí deixou muita gente ainda com o pé atrás, porque eles só leram contos. Não é a mesma coisa, né? A gente pegar e tomar um spoiler de uma série ou de uma franquia de cinema que você acompanha desde sempre, ou um conto, né? Uma coisa mais curta. Se você não tem aquele investimento emocional naquele produto, é bem óbvio que o spoiler não vai ser assim tão impactante. Os pesquisadores Benjamin K. Johnson e Judith E. Rosenbaum pensaram a mesma coisa e resolveram complementar a pesquisa dos colegas de San Diego, estudando o impacto que o spoiler tinha em filmes e séries. As cobaias? Fãs de Game of Thrones. Parece até meio sádico, né? Uma fanbase tão apaixonada sendo submetida ao que supostamente é o seu maior pesadelo. O resultado, por sua vez, surpreendeu. Johnson e Rosenbaum concluíram que spoilers na televisão ou no cinema parecem ter efeitos pequenos na resposta da audiência. De novo, talvez esse resultado não corresponda com a sua experiência como fã. Se bobear, até você mesmo já teve uma experiência negativa tomando spoiler de Game of Thrones, certo? Só que tem uma segunda pesquisa daquela mesma dupla de San Diego que justifica bastante o ponto desses experimentos sociais. Esse estudo identificou que quanto maior a complexidade da história, maior o efeito positivo que um spoiler pode ter. Por exemplo, é possível que você se abale por um spoiler de, sei lá, Galinha Pintadinha, mas talvez aproveite mais O Senhor dos Anéis se você já assistir sabendo o que vai acontecer. Eles justificam esse fenômeno por meio da psicologia. O cérebro tem a tendência de registrar surpresas como se fossem algo errado, levando a produzir uma sensação de culpa por não ter previsto aquilo. Em paralelo a isso, tem bastante teórico por aí de comunicação que já se debruçou sobre essa questão. Uma das teorias sobre de onde vem a gratificação por acompanhar um produto midiático parte de um conceito chamado fluência de processamento.
Basicamente, a ideia é que a gente gosta de entender as histórias. Então, quanto maior o esforço para tentar decifrar uma narrativa, mais a gente vai associar aquela história com emoções negativas. Você pode até se acostumar a assistir coisas super complexas, mas o fato é que nosso cérebro tem um viés cognitivo que tende a gostar mais de coisas intuitivas. Mas o que tudo isso tem a ver com spoilers? Bom, seguindo a lógica da fluência do processamento, a gente vai aproveitar melhor uma narrativa da qual a gente já tenha informações prévias. Então você pode até se frustrar ao tomar um spoiler, que é normal, mas por conta disso você vai conseguir captar subtextos que você poderia deixar passar batido. Possivelmente você vai prever acontecimentos ao longo da trama e assim organizar melhor a narrativa dentro da sua própria cabeça. Então, ó, respira fundo. E pode esquecer também aquela definição do Collins que a gente estava aqui associando com prazer. Esse estudo faz muito sentido e serve como uma boa defesa para os spoilers. Por outro lado, essa questão de complexidade da narrativa também justifica por que a gente se incomoda tanto por tomar spoiler de filmes e eventos, como o caso dos longas de super-heróis e outros blockbusters por aí. Por mais que a gente corra para o cinema para ver os filmes do MCU antes que todo mundo, é fato que os blockbusters da Marvel não são um exemplo de narrativa super complexa, né? Se você já consegue entender tudo perfeitamente sem uma revelação de enredo, não tem nada que justifique a lógica da fluência de processamento. No fim das contas, é bem possível que o tipo de produto mais prejudicado pelo spoiler seja o blockbuster. Don't say that. Please don't say that. It was real. Mas agora que a gente já fez um intensivo de marketing e psicologia do spoiler, dá pra gente arriscar algumas conclusões. Primeiro, é impossível erradicar o spoiler. Não tem como a gente baixar uma lei que proíba o spoiler para sempre, e assim fazer com que ele suma da face da terra, porque nenhum estúdio bancaria esse lobby. Mesmo que o Doutor Estranho ajudasse, as consequências provavelmente fariam a coisa toda não valer a pena. Então, galera, é o seguinte, ó, se você é uma dessas pessoas que realmente se afeta ao saber o final de um filme antes de assistir, não tem muito o que fazer além de bloquear a palavra-chave como, sei lá, o título do filme, o nome dos personagens. Talvez até evitar usar as redes sociais por uns dias, nas vésperas, né, do lançamento de algo tão aguardado, pode ser uma coisa bem-vinda. Mas o mais importante é o seguinte, ó, calma e, pensa que o spoiler não é a coisa mais importante do mundo, não é o fim do mundo. Pode parecer até óbvio a gente falar isso agora, mas esquece o quanto que as pessoas realmente tratam o assunto como um crime hediondo. Mais ainda quando os trolls das redes até usam spoiler como forma de irritar os outros. Calma, gente, calma. Calm down. Calm down. Até mesmo as campanhas de divulgação de filmes recentes aí andam alimentando essa fobia que o público tem de spoilers. Como, por exemplo, quando os irmãos Russo deram um prazo de 1 semana livre de spoilers pra galera que estava assistindo Vingadores Ultimato. Don't Spoil. the endgame. Don't do it. Don't. Spoil the endgame. I'm watching you. Pode até parecer algo positivo um estúdio demonstrar essa preocupação para não estragar uma experiência dos outros. Mas ó, vamos ser sinceros, o grande objetivo que eles tinham dando um prazo final desse banimento de spoilers era vender o máximo de ingressos possíveis para a pré-estreia e a semana do lançamento. Aí deu certo, né? Porque como a gente já falou aqui, o spoiler é uma ferramenta de marketing muito eficiente. Bom, vamos lá, uma sugestão então é que você faça um esforço para não se afetar tanto por essa tal de spoilerfobia. Não deixa de assistir algo só porque você sabe algum elemento da história, ou não vai assistir um filme preparado para achar ruim só porque ele não vai te surpreender, não é por aí, ó. E sabe quem apoia essa ideia? O nosso querido Kevin Feige. Numa entrevista sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o chefe todo-poderoso da Marvel falou o seguinte: a verdade é que não dá para manter segredo sobre tudo. Por isso, temos que ter certeza de que a experiência do filme funciona independentemente do que foi vazado ou não. Sim, spoiler é chato, mas estamos combinados aqui que não é o fim do mundo, certo? Então, ó, por conta disso, a gente acha que a forma mais segura de definir o que é spoiler é também a forma mais simples. Vamos lá. Spoiler é a revelação antecipada de alguma informação que uma ou várias pessoas desconheçam. Tá aí. Simples, objetiva, certo? Acho que funciona. Não é uma definição mais florida e impactante, mas quer saber? Ela mostra o spoiler pelo que ele é. Uma coisa que não é nem ruim, nem boa. Pode ser positiva ou negativa, cujo efeito varia de pessoa para pessoa. Pode ser horrível em algumas situações, mas em outras pode até ser algo positivo. E não somos nós que estamos falando isso, é a ciência. Se um filme fica ruim só porque você já sabia de alguma informação da narrativa, talvez, desculpa te contar isso, mas ele já não fosse muito bom desde o começo.
Um dos principais problemas da cultura do spoiler é que o medo de receber alguma informação prévia da narrativa de qualquer coisa saiu um pouco da proporção do que é saudável. A impressão que dá é que a gente chegou em um ponto em que a possibilidade de receber um spoiler é bem pior do que o spoiler em si. E essa definição curta e grossa talvez ajude a tirar esse poder todo que o spoiler ganhou ao longo das últimas décadas. E aí, qual a sua opinião sobre spoiler? Comenta aí embaixo se você concorda com o que a gente falou por aqui ou se realmente é algo que estraga o seu dia. Aproveita também para curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para você não perder nenhuma novidade da cultura pop. Pode até ser um spoiler ou não, né? Valeu, galera. Até mais.